Olá, meu querido, vamos para a segunda questão aqui da nossa prova de física da Unicamp, segunda fase. Uma questão que eu diria que ela não é inédita, a gente já viu questões muito parecidas com isso, principalmente quando estamos estudando aí a parte de vazão, principalmente quando estamos estudando a parte de potência, enfim. Você vê que é uma questão que a gente já viu em algum lugar, se você que estudou aí com bastante cuidado, essa parte de vazão, né? Então, estruturalmente, você não vai achar de grandes dificuldades daqui, mas é preciso ter cuidado em alguns detalhes de unidades, é preciso ter entendimento bem do enunciado. Mas vamos lá. Então ele fala, ele nem te dá enunciado, já vai direto para os itens aqui. Ele fala que o rio Amazonas tem uma vazão. Lembre qual que é a relação de vazão? A gente usa a letra Z, né, para relacionar a vazão com o volume que se passa em um determinado trecho por unidade de tempo. A quantidade de volume que se passa por tempo é chamada de vazão, dentre todos os rios do planeta. Então ele tem uma vazão aí, olha que vazão enorme, né? 2,1 vezes 10 elevado à quinta metros cúbicos por segundo. Então, a cada segundo ali passa mais de 210 mil piscinas de 1.000 litros aí a cada segundo pelo rio Amazonas. É muita coisa, né? Mas tudo bem. Encontre a velocidade de água em um trecho do rio Amazonas que tem largura de 10 quilômetros e profundidade de 50 metros. Observe-se que o volume de água que atravessa a secção do rio no intervalo de tempo, determinado ponto durante o intervalo de tempo, é dado por L, P e ΔX. Olha como na questão anterior ele te deu já a dica, né? O volume de água é dado por L, P e ΔX. De repente, o aluno que já viu isso aqui nem precisava, ele conseguiria associar que isso aqui é como se fosse, vamos desenhar aqui, desenhar um pedaço do rio aqui. Imagine que nós tenhamos as duas partes do rio e aqui é a superfície com água, tá? Então aqui imagine, essa aqui é a parte de baixo e o desenho talvez não tenha ficado o mais claro possível, mas imagine que essa região aqui é a região com água, na superfície, né? Aqui é a superfície. Claro que a parte de baixo também tem água, né? Mas o que eu quero destacar é que aqui é a superfície. E aqui você vai ter uma profundidade, né? Que ele chama aí no caso de P. Mas esse rio ele vai ter até a outra parte também, né? Então ele vai ter uma largura. Vou marcar aqui a largura dele de vermelho. Essa vai ser a largura do rio. A profundidade, vamos apagar aqui, ó, a profundidade dele vai ser o tamanho aqui. E nós também vamos ter o ΔX, que vai ser essa distância aqui de um ponto a outro no próprio rio. Então, se você pegar esse trecho aqui, ó, se eu fizer esse trecho aqui, eu tenho um volume aqui próprio do rio, uma quantidade considerável do rio. Então, imaginando que a vazão dele é todo esse trecho, mas você consegue calcular o volume pela profundidade, a largura e o comprimento aqui do rio que ele chama de x, ΔX. Então vamos começar a partir aquilo que ele nos deu. Ele falou que a vazão é o volume pelo tempo, só que no lugar desse volume eu vou colocar a reflexão que ele nos deu ali, que é L, que é o comprimento a largura, né? A largura vezes a profundidade vezes o ΔX, sobre o ΔT. E aqui vale uma importante análise. Esse ΔX é a velocidade com que o rio está andando, né? Conforme ele vai percorrendo a sua velocidade para cá, ele vai andar em função do meu ΔX aqui. E isso daqui, esse ΔX pelo ΔT, acaba virando a minha velocidade. Então, isso aqui é a velocidade do rio. Então, eu posso escrever aqui de uma maneira reduzida, né, que a vazão é dada pela largura vezes a profundidade vezes a velocidade do rio. Vou chamar de V do rio aqui. Que é aquilo que a gente está procurando. Ele está perguntando calcule a, a, o valor, né, o volume de água
Deixa eu encontra a velocidade do rio. Ah, estava meio perdido aqui. Encontra a velocidade do rio. Essa é a pergunta dele, a gente quer achar. A gente tem tudo, ó. Vamos ter que ficar atento porque a gente tem que usar tudo em metro. E aqui está em quilômetros, né? Então, uma transformação importante é que esses 10 quilômetros aqui são 10.000 metros. Ou seja, são 10 elevado a quinta metro. Tá bom. Então, vamos substituir agora, ó. Então, vai ser a vazão dele vai ser esse valor, 2,1 vezes 10 a quinta, vai ser igual ao comprimento dele, que vai ser de 50, vezes a profundidade dele, que vai ser 50. Então, vamos mudar aqui. Então, aqui o comprimento vai ser, a largura vai ser 10 a quinta, vezes a profundidade dele, 10 a quinta, vezes a profundidade dele, que é 50, vezes a velocidade do rio. É isso que a gente está procurando. Então, a gente já pode até cortar esse daqui, cortar esse com esse. Então, a velocidade que a gente tem para o rio é o que sobrou. É o 2,1 aqui dividido por 50. Quando você pega esse valor e divide 2,1 por 50, você vai descobrir que a velocidade dele dá 0,42 metros por segundo. A gente está usando tudo como unidade metro e a unidade de tempo ali a gente usou segundo, né? Então, essa é a velocidade que o rio está desenvolvendo aí ao longo do seu caminho, né? Então, essa é a resposta aqui que a gente indica no item A. Tá? Então, o item A acabou aqui para a gente. A velocidade com que o rio está levando as águas de 0,42. Beleza. Agora vamos para o item B. O item B ele fala assim: cada turbina da usina hidrelétrica de Tucuruí, tá vendo? Já não tem nada a ver com o item A. Estou falando agora de uma usina hidrelétrica de Tucuruí, no Rio Tocantins, recebe um volume de 900 metros cúbicos em um intervalo de tempo de 1 segundo. Tá bom? Então aqui ele já tem uma nova vazão, né? Então a vazão agora da usina, vamos colocar a vazão do T aqui de Tucuruí. A vazão agora dele é de 900 metros cúbicos a cada 1 segundo. Ok. Considerando uma queda de água no reservatório até a turbina de uma altura de 70 metros, calcule a potência, que potência é transferida à turbina proveniente da energia potencial gravitacional da água no reservatório. Bom, vamos relembrar um pouquinho sobre potência quando a gente fala em usinas, né? A gente fala o trabalho aqui, a energia, né? No caso aí a energia que vai vir proveniente da energia potencial. Então esse daqui vai ser a energia potencial, vamos chamar gravitacional, dividido aí pelo tempo. A queda da água tem uma energia potencial dada por mgh. Ou se você quisesse colocar também o trabalho, né? Como mgh, o trabalho da força-peso da água, dividido pelo tempo. Só que aqui tem uma solução clássica para isso, quando ele te dá vazão, né? Você coloca aqui no lugar de massa, é densidade vezes volume, né? Volume aqui, vezes a gravidade, vezes a altura. Você já viu aqui que eu fiz? Ó, massa é densidade vezes volume. Um conceito muito antigo que você aprende lá na 8ª série, que densidade é massa sobre volume, lembra? E se você isolar a massa aqui, é só você multiplicar. Fica aqui no lugar de massa, densidade vezes volume. Então isso é uma matéria bem antiga que provavelmente você estudou lá com a sua professora lá da 8ª série. Lembra dela? Então, aqui dividido por tempo. Muito bem. Aí, quando você faz essa relação, aqui de cara já aparece para a gente a vazão de novo. Então, essa potência aqui fica como densidade vezes a vazão, vezes a gravidade, vezes a altura. Pronto. Com essas informações, a gente já consegue chegar no valor da potência, que vai ser dada por... Ó, qual que é a densidade dele aqui da água? A densidade da água é a água que está caindo, né? Então, é 1000. Já vou colocar aqui 10 elevado à terceira. Vezes a vazão dele é de 900 metros cúbicos por segundo, tá bom? A gravidade é 10 e a altura com que ele cai é de 70 metros.
Então, para a gente fazer toda essa conta, né? A potência aqui vai ser 10 a terceira com 10. Então, ó, já vamos colocar aqui, vai ficar 10 a terceira com 10 a primeira, dá 10 a quarta. Mais duas casas são 4, 6. Mais uma, 7. Então, eu vou ter 9 vezes 7, 63 vezes 10 elevado a sétima. Ou então, se você preferir deixar no número significativo, 6,3 vezes 10 a oitava watts, que é a potência, a unidade padrão que a gente usa para potência. Não é? Mas aí quando você olha para essa questão, provavelmente você já se deparou com uma situação parecida com essa em exercícios anteriores. Espero que você conseguiria interpretar. Ele te dá algumas ajudas, né, no finalzinho, assim, ó, dizendo que o volume aí era dado por largura vezes profundidade vezes o ΔX, e também que a potência é graças à energia potencial gravitacional. A Unicamp ela foi boazinha quando ela te dá essas informações para de repente te dar um norte para prosseguir. Mas eu acredito que você que está bem preparado, aí, que está começando os seus estudos ou que já está fazendo, já se deparou com um exercício que falava sobre vazão. Esses ajustes de vazão, como esse aqui que a gente fez, ou como esse daqui que a gente está fazendo aqui agora, é muito comum. Então, eu espero que você tenha acertado essa questão. E se não entendeu algum passo que a gente fez, por favor, deixe o seu comentário aí para que a gente possa te ajudar. Então é isso. Mais uma questãozinho número 2 da prova da Unicamp de 2021.